Vocês confiam no meu gosto Vocês musical? confiam no meu gosto? O meu gosto musical O meu gosto musical é um pouco duvidoso, é um pouco duvidoso. mas tem gente que confia nele. Mas tem gente que confia nele. Se você é uma dessas pessoas, Se você é uma dessas pessoas, vem comigo nesse vídeo. vem comigo nesse vídeo. Solta a vinheta! Anda a vinheta! Vamos lá, galera. 6 discos inacreditáveis, na minha opinião, que não estão nas plataformas de streaming, nos tocadores digitais por aí. Porque, cara, o que acontece? Tem uma série de razões pelas quais os discos acabam não indo parar nas plataformas de streaming. E eu acho isso um perigo, cara, porque eu acho que a gente tá deixando muito na mão dos caras o gatekeeper do tipo de música que a gente vai ouvir ou não vai. Inclusive de artistas consagrados. Para dar um exemplo clássico. O Murilo estava falando agora aqui que tem uma música ali, acho que é do Against do Sepultura, que tinha uma fala do Zé do Caixão, essa música não tá lá, provavelmente por causa de direitos autorais. Mas às vezes os caras mudam o nome da música, sacou? Eu tenho quase certeza, assim, não boto minha mão no fogo, mas eu tenho quase certeza que a música do Red Hot Chili Peppers, que se chama Special Secret Song Inside, que tá no Uplift Mofo Party Plan, aquele disco muito bom que tem Me and My Friends, etc. To Fight Like a Brave, se chamava originalmente I Want to Party in Your Pussy, Baby. Eu tenho quase certeza disso, eu acho que os caras mudaram o nome da música. Mas enfim, divagações assim desnecessárias pro vídeo de hoje. Só queria dizer que existem discos muito bons que não estão nos tocadores e que vale muito a pena conhecê-los. E hoje a gente vai falar de 6 deles. Principalmente que compreendem aí uma década que vai ali de 87 até 97, ok? Não organizei por ordem cronológica de lançamento dos discos nem nada do tipo, só coloquei aqui numa ordem que eu queria falar, tá bom? Cara, o primeiro disco que eu queria falar pra vocês, que não está nas plataformas digitais, pelas plataformas digitais eu tô dizendo que é o Spotify e o Deezer, que são os que eu tenho acesso, tá? Se tiver na Apple Music, se tiver alguma outra coisa aí, vocês me perdoem, mas assim, tô levando em consideração esses dois, tá? O primeiro disco que eu queria falar é o Smiles from the Streets You Hold, do John Frusciante, que é de 97, tá? Pra quem não conhece o John Frusciante, que é o guitarrista do Red Hot Chili Peppers atual, né? Ele vai e volta do Red Hot, ele é uma espécie de Cavaleiro de Fênix do Red Hot Chili Peppers. Lembra do Cavaleiro de Fênix, que é um cara que aparecia quando a coisa ficava feia, e daí ele aparecia, não resolvia muita coisa, mas, sei lá, dava uma força, né? O John Frusciante é mais ou menos assim, né? O John Frusciante é um guitarrista que é muito discípulo do Hillel Slovak, que foi o primeiro guitarrista do Red Hot Chili Peppers, morreu, etc, de overdose. O John Frusciante entrou, só que o moleque era bem mais novo do que o resto da galera e já gostava de uma droguinha também, foi apresentado aí pelos caras da banda, né, né, eram aqueles caras, os junkies saradões, assim, né, porque que tá, né, cara? Junk saradão é muito maneiro de ver, né, os caras tão, porra... Já viu o clipe de Knock Me Down do Red Hot Chili Peppers? Os caras tão bronzeados, cara, cabelo hidratado, musculoso, meu irmão, assim, é um banho de vitalidade, assim, você fica vendo esse clipe do seu sofá, você vai se sentindo um monarquista com caspa, cara. Você fica tipo assim, nossa, eu tô cansado só de olhar, sacou? Os caras estão plantando bananeira na parede, batucando, pirando o cabeção assim numa casinha, sacudindo o neném no ar. A parada é muito vigorosa, né? E o John Frusciante começou uma carreira solo que é muito longeva, muito extensa e que, porra, muito frutífera também, bastante coisa interessante. O To Record Only Water for 10 Days, que eu acho que é o terceiro dele, fez bastante sucesso também, teve o clipe dirigido pelo Vincent Gallo, aquela parada toda. Mas, cara, o segundo disco dele, que é o Smiles from the Streets You Hold, é uma compilação de várias sobras que não entraram no primeiro disco solo dele, que é o Neanderlades and Usually Just a T-Shirt, que na verdade são 2 discos, né? Um disco com 2 metades, enfim. E assim, sabidamente, ele mesmo já disse isso em entrevista, assim, que ele fez esse disco no auge do vício de drogas dele. John Frusciante, porra, foi muito viciado em heroína durante muito tempo. Aqueles dentes que eles têm ali hoje é tudo colocado, porque ele perdeu todos os dentes para as drogas. E ele falou que ele fez esse disco para poder ter dinheiro para comprar mais droga. Então assim, cara, é um disco que você ouve
E ele é muito intragável no começo, assim, é um disco muito difícil de você ouvir. Porque tem muita coisa. É sofrido de ouvir, sabe? Tipo, é um disco que ele tá na merda, assim, o cara tá ali gravando na casa dele, tossindo e meio pirando, sabe? Mas ele deu vazão a um certo tipo de composição dele, que é de fluxo de consciência, enfim, que eu acho que vale a pena dar uma ouvida com calma e com carinho nesse disco, que eu acho que tem bastante coisa para ser descoberta ali, sabe? A respeito da genialidade do John Frusciante, que depois é o cara que se enveredou ali pelas músicas eletrônicas ali naquele, como é que é? PBX Funicular Zone, sei lá, aquele disco de 2012 dele, de meio de música eletrônica, até a galera que gostava bastante do John Frusciante ficou assim, porra, cara, peraí, né? Ah, quem me apresentou o John Frusciante foi a Carla, né? Que foi uma ex-namorada minha. Vocês não conheceram, foi antes de eu ser famosinho na internet. E ela era muito fã do John Frusciante. E ela tinha todos os discos e tal. E na época, quando a gente estava junto, ele tinha acabado de lançar o Imperium, que é um disco assim, que todo mundo que gosta da carreira do John Frusciante gostou pra caralho, assim. E daí logo depois ele lançou esse PBX Funicular Zone, sei lá. E ela falou assim, porra, cara, tá meio difícil esse disco aí, né, e tal. Mas o Smile from the Streets Road ela gostava, e é um disco que eu fui gostar com o tempo, assim, né, um disco que foi meio difícil de digerir, mas aprendi a gostar. O John Frusciante provavelmente não colocou esse disco em plataformas digitais, porque ele, né, lembra a ele um período meio foda da vida dele, e acho que evidencia, né, algumas fragilidades dele na época e tal, então acho que ele deve ter tirado por conta disso, né? Mas, cara, é um descasso, tá? Assim, mas o artista não gosta, foda-se, né? Continua sendo um disco interessante, assim, beleza? Segundo disco que eu queria falar é o Tubarões Voadores, do Arrigo Barnabé, de 84. O Tubarões Voadores seguiu-se ao Clara Crocodilo, né, que é um disco que é muito famoso, né, do Arrigo, e é um disco que eu acho ele muito ousado, muito assim, eu acho que ele tem momentos, assim, cara, é bom que se diga assim, eu ouvi o Tubarões Voadores assim, no repeat, quando eu tinha uns 20, 21 anos, assim, era só o que eu ouvia. Eu só queria saber desse disco. Assim. Ele é muito louco porque eu tenho ele em vinil, inclusive. Eu não tenho muito vinil aqui em casa, não, mas esse aqui eu tenho. Eu tenho esse disco em vinil. Está autografado pelo Arrigo. Claro. Né? Eu tenho o Clara Crocodilo também está autografado. Aliás, uma dos meus maiores pesares aí com o fim do Orkut é que o Arrigo tinha uma foto comigo no Orkut dele, né? Ele postou uma foto nossa juntos no show que ele fez do Teatro da Caixa. E eu falei, caralho. E eu era só um jovem, né? E eu falei, caralho, o Arrigo tem uma foto comigo. E naquela época você só podia ter 12 fotos no Orkut, né? E uma delas, o Arrigo escolheu entre todas as fotos que ele podia colocar, ele escolheu uma foto comigo, cara. Eu me senti assim muito muito honrado. Assim, eu falei, porra, que foda, né? E aí eu pedi pra ele autografar esse disco aqui, e ele falou assim, porra, esse aqui é das antigas, né? Daí eu falei, cara, quando você lançou esse disco eu não tinha nem nascido. Daí ele ficou meio triste, assim. Ele se sentiu velho. Mas assim, eu não tenho um encarte, esse vinil aqui eu comprei no sebo, né? Enfim, ele não veio com encarte. Mas assim, no encarte original, ele vinha com um quadrinho do Luiz G, que contava a história da primeira música, que é o Tubarões Voadores. Então nessa música ele mistura toda uma estética atonal, umas séries dodecafônicas, e misturava quadrinho com música dodecafônica, assim, música clássica contemporânea, com radionovela. Cara, era muito louco assim, a proposta desse disco. E tem canções assim, cara, que particularmente são memoráveis pra mim, assim. TT Espíndola canta bastante nesse disco, né? Então, porra, Papai Não Gostou, Lenda, que é bonito pra caralho essa música, a canção do Astronauta Perdido, Mística, Crotalos Terríficos, né? Que é da Cascavel. Neide Manicure, Pedicure, porra, só coisa boa nesse disco aqui, tá? Assim, eu sei que a galera gosta muito do Clara Crocodilo, eu também gosto, acho um descasso e tudo mais, né? Enfim, disco duplo e tal. Mas o Tubarões Voadores acho que é
consideravelmente foda também, tá? Então, assim, não sei por que ele não tá nas plataformas digitais. Tem pouca coisa do Arrigo, inclusive, nas plataformas digitais. Na época que eu fui nesse show do Diário da Caixa, eu comprei um box, assim, com 5 CDs deles, que vinham todos esses, com o Tubarões Voadores, Claro Crocodilo, vinha o Gigante Negão, uma série de discos dele, acho que eram 5, mais um ao vivo e tal. Mas não sei por que não tava lá. Em todo caso, fica a dica para vocês conhecerem esse disco, caso não conheçam. Eu acho uma das coisas mais criativas aí que o Brasil já teve em termos de vanguarda musical e tal. Então, sei lá, né? Eu sei que vocês não ligam muito para as minhas opiniões fora dos livros, mas a gente está fazendo esse vídeo aqui porque, sei lá, algumas pessoas ligam e talvez sempre seja uma oportunidade legal para alguém conhecer alguma coisa, porque a gente está agora vivendo essa época dos streamings e etc. E eu acho que a gente está tendo o nosso acesso a certos produtos, né, da indústria cultural afunilados, né? Então, assim, tem coisa assim que a gente, cara, tá meio que perdido para sempre, assim. Esses dias, por exemplo, eu queria assistir Darkman 2, né? Que eu falei uma vez num vídeo que eu gostava muito do Darkman, e eu gostava muito do Darkman 2 também. Cara, não tem. Nem pra baixar tem. Só que eu falei, cara, fudeu, eu vou ver essa porra onde agora? Não sei o que eu faço, sabe? Enfim. O terceiro disco que eu queria mostrar pra vocês, cara, eu também tenho ele em vinil, cara. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui, aham. O terceiro disco que eu queria falar pra vocês, que também não está nas plataformas digitais, é esse aqui, o About Time do Scat Opera. Tá? Cara, essa banda aqui, assim, de todas essas aqui, eu acho que essa daqui, se vocês não gostarem, é a que eu vou perdoar mais. Assim, não, tudo bem se você não gostar de Scat Opera. Eles aqui no verso. Bem anos 90, né? Quase uma figurinha do ping-pong isso aqui, né, cara? Mas beleza. Esse disco aqui é de 91 e essa banda é uma banda inglesa que eles faziam funk metal, né? E assim, a gente não sabe direito sobre essa banda porque é uma dessas bandas assim que tentou surfar numa onda, mas não chegou muito longe, né? Eles lançaram esse disco, tinha um clipe, enfim. E eles foram muito ajudados pelo Faith No More na época, assim, eles abriram algumas turnês pro Faith No More, etc. Só que a crítica não gostou muito deles, e falaram assim, isso é meio que né, parece um pastiche, né, enfim, mais do mesmo. Mas assim, cara, eles são muito precisos, eles são muito competentes nas composições deles. Tem um swing maneiro pra caramba, um quarteto, né, enfim, cara, eu acho que vale a pena conhecer, tá? Não tem muito pra falar dele. A música que dá título ao disco, né, que é o About Time, é uma música que teve clipe, foi uma música de trabalho deles, enfim. Comecem ouvindo essa música. Se vocês acharem legal, vocês vão atrás do resto do disco. Mas assim, é um disco que eu acho ele assim, esse aqui especificamente, eu acho ele um disco mais interessante como curiosidade do momento do que bom, assim. Mas é porque eu também tenho um interesse muito grande no funk metal da década de 90, né? Inclusive eu tive a única banda autoral que eu tive era uma banda de funk metal, né? Só que eu tive uma banda autoral de funk metal, sei lá, em 2010, né? Quando assim, de funk metal, que é um gênero que não era famoso nem no auge da parada, assim, nem quando tava bombando assim, em 92 ou 3 e 4, enfim, né? Mas funk metal, pra quem não sabe, é isso, né? É o Faith No More, é o Primus, talvez, né? O começo do Red Hot Chili Peppers ali, né? Os 4 primeiros discos, talvez. Enfim, uma outra banda aqui que eu já vou falar também. Né? Algumas coisas aí que devem ter passado ao largo aí da formação discotecária básica de alguns de vocês. Tá? Mas assim, é um disco legal, não é um puta disco nem nada do tipo, mas é um disco interessante para se ouvir. Tá? Legal. O quarto disco que eu queria falar é o Corredor Polonês do Patife Band de 1987. Também não está nas plataformas digitais. Esse eu não faço a menor ideia do porquê, porque assim, se você for procurar Patife Band no Spotify, no Deezer, você vai achar assim, um disco anterior a esse, que é uma espécie de demo, e um disco ao vivo, que tem as mesmas músicas. Assim, então, cara, não sei por que esse disco especificamente, que é o disco de estúdio, que é bom pra caralho, não tá lá. Inclusive, dado interessante aqui, o Alexandre, né, The Great, né, o Great, nosso amigo Great da editora Barbante, ele tem uma série de livros
sobre música, sobre discos, na verdade, né? São livrinhos que contam sobre discos. Aí tem um lá do War on Drugs, acho que tem agora um do Ventura, eu acho que é do Los Hermanos, mas tem um do Patife Band também, do Corredor Polonês. Eu não li esse livro, esgotou bem rápido, vendeu pra caramba e tal. É uma banda muito interessante, a banda do Paulo Barnabé, que acho que é sobrinho do Arrigo Barnabé, inclusive, né? Os dois são de Londrina, mas moram em São Paulo lá desde sempre. E eles misturam assim, tipo um punk rock também com música clássica contemporânea, com umas séries dodecafônicas, uma coisa bem maluca assim. Eu conhecia o Patife Band do Feijoada Acidente do Ratos, lembra desse disco do Ratos, que é de um disco de cover? Que fizeram um cover daquela música Tô Tenso, lembra dessa? Tô tenso, tô tenso, tô tenso, tô cansado, propenso ao suicídio. Que era um riff bem maluco mesmo, se você for ver assim, do disco inteiro do Ratos, era o que tinha o riff mais esquisito, assim, cara. E aí depois eu fui nesse show do Arrigo, que o Arrigo tirou a foto lá e botou no Orkut. Quem abriu esse show no Teatro da Caixa foi o Patife Band. E foi a primeira vez que eu vi eles ao vivo. Cara, eu achei, eu saí assim, falei, cara, foi melhor que o show do Arrigo, mas com certeza, assim. Até porque o show do Arrigo foi meio esquisito, assim, o Arrigo sentou com um tecladinho e um outro brother, tecladista dele, que lá, acho que é o Paulo Barros, e eles ficaram tocando tipo uns Lupicínio Rodrigues, umas coisas assim meio nada a ver. Mas assim, o Patife Band abriu o show e eu achei muito maluco, porque o Paulo Barnabé, ele tocava bateria e cantava as batidas da bateria, e daí o guitarrista ia solar, ele solava e cantava o solo. E eu fiquei vendo aquela. E ele só se comunicava com a plateia sussurrando. Assim, assim, e aí galera, Patife Band tá na área, várias músicas maneiras aí pra vocês e tal. E eu acho que até o Arrigo achou isso engraçado, porque quando ele chegou pra tocar, ele e o Paulo Barros também ficaram sussurrando. Assim, e aí galera, agora eu vou tocar uma música aqui pra vocês. Ficaram o show inteiro assim. E eu fiquei assim, cara, foi bem mindfuck esse show. Assim, eu fiquei tipo, caralho. Que porra é essa? O cara batendo na bateria, pá. E aí o começo do. Ele batia assim, né? E o começo do Corredor Polonês ele faz uma batida assim. E daí o guitarrista vai solar, ele faz. Ele solava, tem o solo que vocês podem ouvir no disco, mas ele cantava esse solo também, ele fazia. E eu fiquei ouvindo aquela porra assim, eu novinho, fiquei tipo, caralho, que caralho tá acontecendo nesse show, cara? Tá todo mundo muito doido. E eu tô muito sóbrio pra esse show, aparentemente. Né? E eu fiquei assim, cara, me apaixonei pelo Patife Band nesse dia. Eu falei, porra, essa banda é completamente foda. E aí fui atrás desse disco, descobri esse disco. Só coisa maneira nesse disco. Tem o Poema em Linha Reta do Fernando Pessoa, mas eles musicaram. Tem uma música que era famosa nesse disco, que era do Chapeuzinho Vermelho do Lobo Mal. Cara, tem uma versão do Vida de Operário, que eu acho que. Cara, de quem que é essa música? É um punk antigo, acho que é do Condutores de Cadáver. Não lembro agora de quem que é, cara. É um punk antigo. Eu quero vida. E eles fizeram o contrário, né? Porque na época. Você lembra quando tinha punk cover, que a galera fazia assim, pegava, sei lá, o Newfound Glory, pegava a música do Titanic e fazia uma versão punk, eles fizeram o contrário, eles pegaram um punk e fizeram uma versão sertanejo, né? E aí eles cantaram assim, né? Como é que é? Indo 6:30, cartão de ponto, operários saem da fábrica cansados da exploração. Acho que o Pato Fu gravou essa versão também, assim, ou não essa versão, mas uma versão dessa música também. O Pato Fu também gravou essa aí. Né? Aliás, Pato Fu é uma banda que merecia um estudo de casa, né? Os primeiros discos do Pato Fu foram lançados no mesmo selo do Sepultura, enfim, né? Uma coisa muito louca, né? Eles são tudo mineiro, sei lá. O selo do Sarcófago também, né? Enfim, esqueci o nome do selo. Em todo caso. Então, cara, esse disco absolutamente incrível, cara. Não tem como você não ouvir ele e ser indiferente, assim, falar assim, ok. Não, cara, vai ser uma parada que você não ouviu nada parecido até então e você vai achar curioso para começo de conversa. Talvez você ache maneiro, talvez não, mas curioso com certeza você vai achar.
Eu sou, cara, apaixonado nesse disco. É um dos discos que eu mais gosto da minha vida, assim, então, porra, escutem ele aí, cara. O quinto disco que eu ia falar, cara, é um disco do No Means No chamado Why Do They Call Me Mr. Happy, que é um disco de 93. O No Means No é uma banda punk canadense que... Eu não sei o que aconteceu, assim, tinha, há um tempo atrás, no Spotify, assim, tinha tudo deles. E eles tiraram tudo e deixaram, tipo, um disco ao vivo, sei lá, uma parada bem inexpressiva, assim. Mas era muito bom, assim, tipo, tudo do No Means No eu achava muito foda. O Wrong, que é um disco talvez o mais famoso deles, também não tá. Claro, assim, como eu falei, quase nada do No Means No tá no Spotify. Mas o Wrong talvez seja até mais famoso do que o Why Do They Call Me Mr. Happy. Mas o Why Do They Call Me Mr. Happy eu acho que é um disco muito interessante dentro do gênero que eles se propuseram a fazer. Eu acho engraçado porque o Tex, que foi o último guitarrista da minha banda autoral, ele vinha aqui, me pegava pra gente ir nos ensaios, enfim, me dava carona. E ele sempre deixava eu botar qualquer som no carro dele pra gente ir ouvindo e tal. Cara, o dia que eu coloquei No Means No, ele falou, não, cara, tira essa porra aí que isso aí não tá dando. E eu botava coisas muito sinistras, mas assim, esse disco, ele foi o primeiro disco que eu vi o Tex torcer o nariz, assim. E eu falei, porra, tem alguma coisa nesse disco, né? E de fato tem. Eu acho que ele tem um equilíbrio muito interessante entre uma introspecção e uma extroversão, sabe? Ele tem uns padrões repetitivos nele, assim, que eu acho fenomenais. Tem uma música chamada Machine, a última música do disco chama Cat, Sex and Nazis, né? Gatos, sexos e nazistas. Enfim, cara, assim, é um som bem atípico, mesmo para a discografia do No Means No. Eu sei que ele foi muito bem recebido na época, quando ele saiu, assim, foi muito bem elogiado, mas eu acho que ele se distingue do resto da discografia do No Means No por essa pegada aí um pouco mais contida, sabe? Então achei bem interessante. Vale muito a pena ouvir esse disco aí. Mas assim, é só isso que eu tenho pra falar sobre o No Means No. Assim, No Means No, sei lá, cara, ele entrou na minha classificação mental aqui, o No Means No ele entra junto com outras bandas tipo Unsane, Jesus Lizard, Helmet, cara, coisas assim dessa natureza, som de doidão, sacou? Som de doidão, né? Jesus Lizard é muito som de doidão, né? Puta que pariu, né, cara? Aqueles baixos, qual que era aquele disco que tem os foguinhos? Acho que é o Goats, né? Que é que tem aquela música Here Comes the Dragon. Doideira, né? Esse tipo de som de doidão, assim, eu acho que o No Means No se encaixa, eu acho. Né? Então, sei lá, se vocês gostam desse gênero, não sei como é que chama esse gênero de rock aí, né? Do qual fazem parte na minha cabeça o Unsane, o Jesus Lizard, o No Means No, enfim. O Helmet acho que distingue um pouco mais, acho que o Helmet é um pouco mais quadradão, assim, né? Mas é uma excelente banda também, cara. Se vocês não conhecem Helmet, vão escutar Helmet, escutem o Betty do Helmet, que tem Vilma's Rainbow. Vilma's Rainbow. É legal porque esse disco, o Helmet, esse disco ele tem, sei lá, 20 músicas, assim. Mas lá pela sexta já tá falando assim, cara, é tudo a mesma música, basicamente, né? Não muda, não muda. A parada não varia muito, assim. Mas é um disco legal. Eu gosto dessa combinação deles fazendo uns riffs pesadão e o cara cantando meio sem energia, assim. Teve aquele disco que eles lançaram, aquela coletânea que eles lançaram do Morning Show Cartoons, lembra essa porra? Que eram várias bandas e cada um fazia uma versão rock and roll das aberturas de desenho animado que passavam sábado de manhã, assim. E aí, tipo, da onde vem a versão do Ramones do Homem-Aranha, sabe? Spider-Man, né? A versão que o Joey Ramone canta. O Reverendo Rotten Hit fez do Pegue o Pombo lá e tal. E o Helmet fez a música do Gigantor, cara. Cara, a versão do Gigantor do Helmet é a melhor música desse disco. Sem sacanagem. O cara, parece que o Helmet nasceu pra fazer essa versão. Foi muito bom.
Mas enfim, tô aqui falando do nome Snow, acabo falando do Helmet, enfim, é vídeo freestyle, vídeo de domingo. Ok. Por último, mas não menos importante, que eu queria falar que não está nas plataformas digitais. Aqui eu sei por fato que é porque o artista não gosta do disco em questão, que é o Fungus Among Us do Incubus, né, o primeiro disco do Incubus de 95. Acho engraçado que eles tenham tirado esse disco, que eles tenham optado por não colocar esse disco nas plataformas digitais, porque tem um outro disco aqui do Incubus que é uma espécie de demo deles, que acho que chama Enjoy Incubus, uma parada assim. Enjoy Incubus de 97, que tem basicamente são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 músicas, das quais umas 4 pelo menos, Hylicus, 4 estão no Fungus Among Us, assim. Então, cara, porra, podia ter deixado o Fungus Among Us lá, sabe? E, cara, o Fungus Among Us, ele é maravilhoso, na minha opinião. Ele foi muito criticado na época que ele foi lançado. A galera falou que é uma espécie de Red Hot Chili Peppers cansado. Cara, discordo veementemente dessa afirmação. Assim, eu acho que o Fungus Among Us, na verdade, é um Red Hot Chili Peppers muito melhorado, porque os caras tocam muito melhor do que o próprio Red Hot Chili Peppers. E até me dá uma dor ver isso, assim, porque o Incubus é uma banda que abandonou um projeto musical completamente autêntico, na minha opinião. Ou tudo bem, digamos que não seja autêntico, digamos que esteja na esteira do Red Hot Chili Peppers, mas compunha um movimento, sacou? Compunha um movimento. Fazia parte de um nicho pra virar uma coisa completamente genérica, pobre musicalmente, uma bosta. Né? O último disco, na época, quando eu trabalhava em jornal, a gente recebia muitos CDs, enfim, né, de distribuidor, de gravador e tal. E eu recebi esse disco do Incubus, que chama If Not Now When, eu acho que esse é o nome do disco. Acho que tá aqui, sei lá. If Not Now When, 2011. Meu irmão, assim, pensa num disco cringe de você ouvir, é esse aí, cara. Assim, sabe? Sabe aquelas coisas assim? Sabe, cara, o Brandon Boyd, que é um cara bonito, um cara talentoso, um cara gatão, deve ter tomado muita droga. E aí o cara, quando toma muita droga e mora nos Estados Unidos e é rico e etc., ele fica com uma vibe meio neo-hippie, e aí fica fazendo umas frases de efeito, sabe? Tipo, você não vai se achar até você se perder. Tipo umas merda do tipo, assim, sabe? Cara, assim, só ladeira abaixo, sabe? O Incubus começou muito bem com Fungus Among Us, fez o Science, que é um descasso. Depois do Science eles lançaram Make Yourself, que é tipo assim, legal. Não é tipo assim, muito legal, mas é legal. Tem Stellar e tal, grande música. E aí depois lançaram essa merda aqui chamada Morning View. E dali pra frente já era, cara. Dali pra frente já era. O Make Yourself tem o Drive também, né? Que foi a primeira balada do Incubus, né? Essa música? Whatever tomorrow brings, I'll be there. Cara, foi aqui que começou a tragédia do Incubus, sabe? Cara, o Fungus Among Us tem músicas muito interessantes. Tem uma música no disco chamada Psychopsilocybin. Assim, parece que tá todo mundo ali, tá dando 100% de si naquela música, assim, cara. A bateria tá moendo, o baixo tá moendo, a guitarra tá moendo, tá todo mundo sinistro, assim. E aí o Brandon Boyd deu entrevista, assim, cara, eu não sei, a gente gostou de fazer esse disco, mas a gente não sabia direito o que a gente tava fazendo, eu não sei se eu gosto dele hoje em dia. Eu falei, cara, no seu cu, cara, foi a coisa mais original que você fez na sua vida, cara. Que raiva desse povo. Mas enfim, tá lá o Fungus Among Us, cara, recomendo pra caralho. Vocês podem ter visto, assim, tipo, esse disco junto com o Sketch Opera, né, enfim, fazem parte também da minha zona de interesses, né, do funk metal, enfim, né, o Murilo tava lembrando aí do Ugly Kid Joe, né, assim, meu gosto pessoal, eu sei que não é uma parada, né, de aceitação geral, mas de novo, acho um descasso muito interessante. Esse que tá aqui no Spotify, que é esse tal do Enjoy Incubus, tem coisas muito boas também. Aqui desse disco, para vocês terem uma ideia do Fungus Among Us, a primeira, segunda, terceira e a sexta música são músicas do Fungus Among Us. Hylicus, né, que tá escrito H-I-L-I-K-U-S, mas como se fosse High Like Us, né, tipo doidão que nem a gente. Hylicus, You'll Be a Hot Dancer, Shaft, Take Me
To Your Leader. São muito boas. Essa música aqui que tá aqui, que chama As We Think We Is, irmão, se vocês puderem escutar só uma música desse disco, escutem essa. Essa música é uma das coisas mais inacreditáveis que o Incubus já fez. Os caras relegaram pra ser uma sub-boy band. Pra fazer música que vai tocar em formatura de ensino médio. Ó. Parabéns pra vocês que gostam mais de dinheiro do que de arte. Vocês conseguiram, galera. Vocês são uma banda como outra qualquer. Espero que vocês estejam felizes, enxugando aí suas lágrimas em várias notas de dinheiro. Tá bom. E com isso, encerramos aqui esses discos. Se você já ouviu algum deles aí, fala aí. Fala em outros discos também que não estão nas plataformas digitais que vocês gostam muito, né? Eu sei que, sei lá, o Neil Young tirou as coisas dele do Spotify, mas no Deezer, por exemplo, tem. O Bonnie Prince Billy acho que fez a mesma coisa. Então, mas assim, é que não tá em nenhuma plataforma digital. Comenta aí pra gente quais discos que são legais, porque eu acho que talvez se vocês comentarem aqui os discos que não estão disponíveis, talvez esse vídeo sirva como uma base, por meio desse vídeo, dos comentários, como uma base para as pessoas poderem conhecer músicas que estão fora desses acessos mais óbvios aí, né? Por sorte tem no YouTube, YouTube tem tudo, MP3, irmão, tá na hora do torrent de novo, sacou? Tá na hora do torrent, pode falar torrent? Pode falar tipo, yo, yar, tá na hora do torrent, né? Enfim, cara, busquem informação, busquem conhecimento, busquem aí onde vocês acham que vocês têm que buscar as músicas, mas no YouTube tem a maioria delas, tá bom? Se inscreva no canal, dá um joinha, comenta aí sobre essas músicas que estão fora do radar aí dos tocadores digitais. E é isso. Um abraço e Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another